Joe Biden, no dia 31 de março de 2021, lançou seu verdadeiro plano, o American Jobs Plan, onde ele basicamente traz uma proposta de investimento de mais de 2,3 trilhões de dólares na economia americana em alguns setores específicos. Mas quais são esses setores, quais são os objetivos por trás deles, quais são as empresas que podem se beneficiar com isso e aquelas que podem se prejudicar, porque junto com esse plano de investimento, ele trouxe um plano de contenção, ou seja, da onde ele vai tirar para onde ele vai pôr. No vídeo de hoje a gente vai estar comentando tudo o que você precisa saber sobre o novo plano de Joe Biden, o homem mais poderoso do mundo. Salve rapaziada, beleza? Bruninho aqui na área e hoje a gente vai estar comentando aqui sobre o verdadeiro plano de Joe Biden. Mas antes disso, não esquece de se inscrever aqui no canal, já deixa seu like também para você não custar nada e pra gente é realmente motivante e ajuda na entrega desse conteúdo. Vamos bater agora as 4.000 horas assistidas, contos com a sua força. Antes da gente se aprofundar no conteúdo, é importante a gente trazer um disclaimer aqui. Nunca tome decisões baseadas em notícias. Por isso que é importante você sempre se manter por dentro do mercado, mas ter sempre sua cabeça no lugar. Porque senão essas notícias vão te levar a um caminho sombrio e provavelmente de muito prejuízo. E é isso que a gente está evitando. Biden traz à pauta seu plano de investimento de mais de 2 trilhões de dólares. Então é importante a gente entender que esse plano ele vai movimentar muito capital. E dessa forma a gente vai conseguir enxergar alguns setores se beneficiando mais do que outros. E como a gente tinha comentado anteriormente, ele precisa retirar esse capital, fazer essa economia de algum lugar. Então provavelmente vai ter alguns planos ali de contenção. É importante a gente tomar nossas decisões baseadas na estrutura e o investimento tranquilo, que é sempre o que eu prezo aqui. É importante a gente ver esses principais setores e entender quais são os principais impactos em cada um desses setores e o que esse capital massivo pode trazer para eles. Então, sem mais delongas, vamos entender aqui os principais setores. Um dos macro setores que vão levar a maior parte do capital é o setor de infraestrutura de transporte, com cerca de 621 bilhões de dólares investidos nesse setor de uma forma ampla. Dentro desses 621 bilhões de dólares investidos no setor de infraestrutura de transporte, vale alguns destaques aqui. O primeiro que vai levar a maior parte do capital, o capital mais massivo dentre esses principais setores, é o setor de veículos elétricos. Isso foi algo bastante cogitado e muito conversado antes da eleição do Biden, suas possíveis projeções, seus planos de investimentos caso ele adentrasse do cargo. Logo em seguida a gente tem a infraestrutura rodoviária, em pontes, rodovias, pistas. Isso tende a ter um capital investido de cerca de 115 bilhões de dólares. Aliado a isso, a gente vai ter um investimento em ferrovias, o que em inglês a gente chama de rail, de mais de 80 bilhões de dólares. É claro, existem outros segmentos aqui que a gente consegue enxergar, só que eles têm um capital não tão expressivo quanto esses três principais. Então a gente consegue observar que as empresas que são dedicadas a esses principais setores aqui, elas tendem a ter um capital maior investido de forma indireta, consequente. Então aqui alguns exemplos de empresas de estudos que se encaixam dentre algum desses principais setores que a gente comentou. A primeira é a Union Pacific Corporation. Ela basicamente é bastante focada, uma das principais líderes ali na América do Norte quando a gente fala em ferrovias, e esses 80 bilhões de dólares tendem a ter um certo impacto frente à Union Pacific. Além disso, a gente consegue enxergar outras empresas também, como a Vulcan Materials. Ela basicamente é a fornecedora das principais empresas de pavimentação, de pontes, de rodovias como um todo. E quando a gente está falando de veículos elétricos, a gente não pode esquecer da líder, que é a grande Tesla. Ela já é a maior montadora do mundo e, consequentemente, com esse capital investido de mais de 170 bilhões de dólares, vai ter uma grande parte desse capital alocado a ela, já que ela tem um grande market share, tanto nos Estados Unidos quanto global. E esse segmento é bastante interessante porque a gente tem um ETF que ele segue um índice bastante parecido com essa infraestrutura de transporte, mas ele é mais focado ali em infraestrutura como um todo. O Global X US Infrastructure Development ETF, código de negociação PAVE. Ele segue um índice lastreado em empresas de infraestrutura. Consequentemente, esse ETF tende a se beneficiar bastante, é uma forma passiva de você se expor frente a essa posição do governo como um todo, não só dessa notícia. Depois da infraestrutura de transporte, a gente tem a infraestrutura de comunidade, que a gente pode traduzir dessa forma. E aqui a gente leva um grande destaque para a parte de moradia, para a parte de habitação, com 213 bilhões de dólares investidos nesse caso. Escolas e VA Hospital, que a gente vai explicar mais para frente o que é, com cerca de 137
bilhões de dólares investidos, e o segmento de água potável e saneamento com cerca de 111 bilhões de dólares investidos nesse setor como um todo. No caso de moradia, a gente pode estar entendendo aqui algum setor de REIT que pode se beneficiar bastante, que são os manufacturing houses. São aquelas casas manufaturadas pré-moldadas, assim, são montadas de uma forma extremamente rápida, tem um custo bem mais baixo e, consequentemente, tendem a se beneficiar mais com esse capital. Um REIT que eu acho bastante interessante, que vale a pena o estudo, que pode se beneficiar com esse plano, é o Sun Communities, código de negociação SUI. Além disso, quando a gente está falando em água e saneamento, a gente tem a, entre aspas, Sabesp dos Estados Unidos, que é a American States Water. Ela é o dividend king que mais cresce de seus dividendos há mais tempo, na verdade, há mais de 66 anos consecutivos. Então acho que pode ser interessante você estudar essa empresa de uma forma mais aprofundada. E quando a gente está falando em escolas, mas principalmente em casos de repouso para veteranos, que é o VA Hospitals, a gente pode citar também o LTC Properties. Ele tem um foco aí nessa parte de idosos e cuidados pessoais, principalmente também. Eles têm algo dedicado ali com a parte dos veteranos de guerra, que é o VA Hospital, focado neles. Além de todo esse capital investido em infraestrutura, com certeza o governo de Biden não poderia deixar de investir em novas tecnologias. Então, pesquisa e desenvolvimento, mão de obra e também o que a gente chama de manufatura. E com tudo isso, eles dedicaram cerca de 580 bilhões de dólares apenas a esses três principais segmentos. E além disso, para a gente conseguir fechar essa conta, a gente tem 400 bilhões de dólares investidos em algumas áreas mais determinadas, como cuidados com a saúde domiciliar e também comunitária. Esses 400 bilhões vão estar sendo focados nessa parte de healthcare, principalmente no community healthcare. E um REIT que pode se beneficiar bastante desses cuidados é o Welltower, um dos maiores REITs quando a gente fala em healthcare. E agora que a gente já entendeu como ele vai alocar esse capital, a gente precisa entender quais medidas que ele vai tomar para que ele consiga ter esse capital disponível. Então o que ele fez? Ele montou um plano de contenção. Esse plano de contenção, ele pega algumas medidas, ele diz que vai conseguir economizar cerca de 2 trilhões de dólares apenas em 15 anos. A primeira, que ele já tinha comentado até quando ele estava no seu palco, no seu palanque, antes dele entrar para a verdadeira Casa Branca, ele vai aumentar os impostos das empresas como um todo, partindo dos 21% atual para 28%. Na verdade, ele só vai estar retirando a isenção fiscal que Trump deu há 4 anos atrás para estimular e acelerar o crescimento e trazer de volta grandes empresas que acabaram migrando para paraísos fiscais. Biden basicamente vai estar cortando essa decisão que Trump tomou há alguns anos atrás. Além disso, ele vai estar oferecendo alguns incentivos fiscais para a produção e trabalhos onshore, ou seja, trabalhos em terra. Além disso, ele vai acabar com os incentivos fiscais para as empresas focadas em combustíveis fósseis, o que acaba obrigando aí as empresas a tomarem algumas medidas mais eco-friendly, ou que a gente pode chamar de ESG. Então, o setor petrolífero, de petróleo e gás como um todo, na verdade, ele tende a aumentar sua alíquota ali. Então a gente precisa ficar bastante atento a isso, porque as empresas que têm uma dívida maior, que têm menos caixa, tendem a ter um risco maior e, consequentemente, com essa aprovação desse plano, podem vir a ter grandes prejuízos ou simplesmente grandes quedas nas suas margens de lucro. E além disso, ele falou que vai aumentar a fiscalização e também a forma que eles acabam avaliando ali as empresas que têm uma propriedade em paraísos fiscais. Dessa forma, ele tende a economizar bastante capital de forma tributária, ou seja, arrecadando cada vez mais dessas empresas que simplesmente abrem um CNPJ em Ilhas Caimã ou algum paraíso fiscal, está contando com uma certa receita a partir desse aumento da fiscalização como um todo. E aí, o que você achou desse plano do Biden? Você acha que ele vai ser aprovado? E sinceramente, isso realmente deveria mudar alguma coisa na sua tese de investimentos? Na minha tese não mudaria nada. E na sua? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero vocês no próximo vídeo. Tamo junto e tchau!